Abra sua Bíblia comigo, no livro de Marcos, capítulo de número 15. Marcos 15, verso de número 38. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Os amados irmãos podem tomar assento, por gentileza. Deus me orientou nessa mensagem para essa noite, e já faz alguns dias que Ele tem trabalhado no meu coração a respeito dessa mensagem, e eu sempre me perguntava: Senhor, eu não compreendo o que o Senhor quer falar com a Tua igreja, eu não compreendo o que o Senhor quer falar comigo através dessa mensagem. Então fui orando, fui jejuando, e o Senhor foi se manifestando a Sua palavra, a minha pessoa. O contexto do texto que nós lemos fala a respeito da crucificação, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Leandro, você exalta o nome do Senhor Jesus e depois vai falar da morte dele. Eu vou falar da morte dele, para que o mundo saiba que a morte do Senhor Jesus não foi derrota, mas foi vitória. Narabashamadagai. E o texto é muito interessante, porque ele vem falando que ao meio-dia se fez trevas sobre toda a terra. Isso até as 3 horas da tarde. Crucificaram a Jesus e a escuridão se fez. E foi se passando o tempo. Quando deu 3 horas da tarde, então Jesus: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expirou. No momento que ele expira, o interessante é que o texto vem falando daquela cena. Mas de repente no verso de número 38, abre-se um leque. O autor é transportado para outro lugar, porque aqui eles estão no Calvário. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Verso de número 37. Eles estão lá no Calvário. Mas no verso de número 38, o templo não estava no Calvário. O templo estava em Jerusalém. Então o autor é transportado a sair do monte do Calvário e é transportado ao templo, onde ele diz: E o véu se rasgou de alto a baixo em 2 partes. E volta no 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Por um instante, o autor é transportado da cena do Calvário e é levado ao santuário. Alguém pode dizer assim: mas que cena mais insignificante, o véu se rasgando, que importância tem isso? O mais importante é o que estava acontecendo lá no Calvário. Amados, a palavra de Deus é inspirada, e tudo que está escrito aqui tem um ensino para nós. Esse versículo não está aqui por acaso, existe uma revelação tremenda. Mas para nós compreendermos a revelação desse versículo, precisamos contextualizar como funcionava o véu do templo. Eu vou tentar usar esse templo como modelo do que nós precisamos compreender. Imagine só, que a nossa igreja fosse o templo lá em Jerusalém. Imagine que da porta para fora, da escadaria para fora, ou até ali mais ou menos onde está o irmão Juvenal, daquela entrada para baixo, era a primeira parte do templo, chamada de átrios. Daquela porta até onde termina essa lajota preta, seria o lugar santo. E dessa lajota preta para cá, para o altar, seria o lugar santíssimo, ou o santo lugar. Eu estou dividindo em 3 partes de uma forma bem básica para nós compreendermos. Só que olha só, havia algo que dividia o lugar santo, que é onde vocês estão, como exemplo, e do santo lugar onde nós estamos. Era uma cortina, talvez parecida com essa, pela altura, que fechava de um lado ao outro o templo. Era uma cortina muito grossa, meus amados. Dizem historiadores que você amarrando ela em 2 camelos, ela não se rasgava. Ou seja, um homem não ia conseguir rasgar aquele pano. Era um couro muito grosso, era um couro trabalhado. Irmão Leandro, o que tinha nesses lugares, no templo? Lá no átrio, ficava o local onde as pessoas chegavam para oferecer os seus sacrifícios. Porém, eles precisavam de um intercessor, que era o sacerdote.
Apenas o sacerdote poderia chegar no lugar santo, onde vocês estão, e adentrar no santíssimo lugar, ou no santo dos santos, é onde nós estamos aqui. Porém, ele precisava se preparar por 1 ano, para adentrar a este local aqui. Ele pegava a sua oferta lá, no lugar santo, ele começava alguns rituais, e entregava o último ritual no lugar santíssimo. Isso é o básico para vocês entenderem. Ou seja, o povo de Deus não tinha acesso ao lugar santíssimo, ao santo dos santos, aonde estava a arca da aliança, aonde era representado a presença de Deus, aonde estava a tábua da lei, aonde estava a vara de Moisés, a vara de Arão, e aonde estava um pouco da porção do maná. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, depois os teólogos me corrijam aí. Mas o importante é a essência do que eu estou falando. O povo não tinha acesso a esse lugar, e até mesmo o sacerdote precisava se preparar durante 1 ano para chegar aqui. Agora você vai começar a entender. A palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que Ele tomou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aquela cruz era minha, aquela cruz era tua. O sangue derramado na cruz do Calvário era para ter sido o meu sangue, era para ter sido o teu sangue. Mas Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar, como sacrifício santo, vivo a Deus. Como disse o profeta João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Usufruímos da libertação, usufruímos da regeneração, usufruímos da salvação, não por preço de ouro e prata, mas comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui e podemos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo na sua santidade, é porque um dia Ele tomou o nosso lugar, derramou o seu sangue. Você é importante, não pelo que você é, mas por alguém que te comprou, pelo sangue valioso, e que foi o Filho de Deus. Irmão Leandro, mas e o texto lá que você falou? O véu se rasgou. Eu vou fazer uma conjectura aqui, um pensamento meu. Eu penso que comigo o diabo entrou em crise em alguns momentos das Escrituras. Primeira crise que eu vejo o diabo entrando é no nascimento de Jesus Cristo. Ele não sabe se é Jesus que está nascendo ou não, ele não tinha certeza. Então o que ele fez? Vamos matar todas as crianças que têm uma faixa etária pequena, eu já não sei quem é, mata tudo, porque vai que eu acerto. Ele estava em crise, não tinha certeza. Segunda crise que eu vejo o diabo é quando Jesus está no deserto. O diabo chega para Jesus e fala assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és, ou outra versão, já que tu és. O diabo estava em crise. Será que é este o homem? Será que verdadeiramente é este o homem que veio para destruir a minha história, para dar salvação ao povo? E agora eu vejo o diabo em crise novamente. Jesus está para ser crucificado. O diabo, eu ajudo a matar Jesus ou eu não ajudo a matar Jesus? Vai que eu mato ele e dá problema para mim. Mas se eu não mato ele, ele já está dando problema para mim? O que eu faço? Eu vejo o diabo mais uma vez em crise. E o sangue do Cordeiro tem poder neste lugar. E ele está derrotado. Porque eu vou falar de nomes aqui que muitos não vão gostar de ouvir alguns nomes. Mas é necessário citar esses nomes. Se esses nomes também nos gerar medo, não podia estar nem na palavra de Deus. Não tem na palavra, o nome dele está com D minúsculo. O diabo estava em crise. Mato esse homem ou não mato esse homem? Ele já está me dando prejuízo. Pior das histórias, vamos matar e ver o que acontece. Vamos matar esse homem. Então eu entendo que lá na crucificação, como eu disse, é uma conjectura minha. Os diabos e os demônios estão fazendo festa, porque estão batendo em Jesus, estão cuspindo nele, estão humilhando ele. Mas eu penso comigo o seguinte: Deus dá uma soprada no ouvido de 2 anjos e fala assim, ó, vocês 2 vão para outro local agora. Mas que local, Senhor? Vocês vão lá para o templo,
Tá bom, Senhor, vamos lá para o templo. E os anjos foram para o templo, conjectura minha. Enquanto Jesus expirou, Deus deu a ordem para eles. Cada um pega no meio dessa cortina, no meio desse pano, e puxa um para cada lado. E o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Tem mais mensagem. Nós estamos começando, irmãos. Mas eu entendo que o início da mensagem vocês já começaram a compreender. Esse mistério do véu, irmãos, é o novo e vivo caminho que te dá direito, acesso agora ao Santo dos Santos. Você não precisa de um intercessor, porque agora o teu sacerdote eterno é Jesus Cristo. Antes, todo ano o sacerdote precisava adentrar no templo para oferecer sacrifício que não era permanente, mas agora Jesus Cristo ofereceu o sacrifício eterno, o sacrifício permanente que nos purifica de todo o pecado. Muitas das vezes não temos essa ousadia. Eles não poderiam ter essa intimidade com Deus. Mas agora, através de Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amados, e agora? O que aconteceu com o inimigo? Matamos o homem. Está morto. Está morto. Certeza? Certeza. Agora entra mais um personagem na história. As escrituras tratam ela como uma personagem, como um ser, não como algo sem vida, mas algo com vida. O nome desse ser é morte. Agora entra a morte. A morte se encontra com Jesus. Chegou o teu momento, Jesus. E agora coloca prisões e grilhões no corpo de Jesus. E Jesus está morto. E agora levam ele e sepultam ele. E quem cuida dele agora é a morte. E o diabo preocupado, cuida do homem, porque ele disse que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Pensa numa crise mais nervosa. Não tinha paracetamol e dipirona que tirava a dor de cabeça do inimigo. Preocupado, ele disse: morte, vigia ele. Põe todos os teus grilhões, suas correntes, segura esse homem aí. Só que o diabo não imaginou que uma luz começou a clarear lá no inferno, ou no local que ele estava. Porque quem vem na escola dominical, cada um tem a sua concepção a respeito de inferno. Mas o diabo estava em algum lugar, e Jesus apareceu naquele lugar. E a hora que ele ouviu o homem, falou: o homem chegou aqui. Eu não sei se ele usava internet, se ele usava e-mail, se ele usava WhatsApp, mas o diabo já mandou um WhatsApp rapidinho para a morte: segura o corpo dele aí, porque aqui ele já chegou. E o texto diz que ele desceu nas regiões inferiores para trazer cativo o cativeiro, aqueles que morreram, salvos, que agora precisavam ser libertos, que apenas estavam aguardando a salvação por sangue de animais, agora precisam ser substituídos pelo sangue do Cordeiro. E Jesus tira o seio de Abraão, não sei se é do inferno, os teólogos que se decidam de onde é o local, mas ele leva contigo preso o cativeiro, e o seio de Abraão já não fica mais naquele lugar. Os que dormiram no Senhor nosso Deus, agora vão para outro lugar, não ressuscitados, mas já não permanecem mais no mesmo lugar. E Jesus olha para o diabo e fala: diabo, vem cá. E o diabo: mas o que você quer, Senhor? Aqui, ó, debaixo dos meus pés. Mas não é depois? Não, é agora e depois. Põe a tua cabeça aqui, porque eu vou pisar na tua cabeça agora e vou pisar depois também. E o Jesus sai dali com o seu povo. Estou citando um texto da Bíblia. Depois os teólogos podem me pegar e puxar minha orelha se eu errar em alguma parte aqui, não tem problema. E o diabo manda outro WhatsApp para a morte e fala: segura o corpo do homem, vê se está gelado. Põe o termômetro aí, mede a temperatura do corpo dele. E passa o segundo dia. E passa o terceiro dia. Precisamos voltar agora em outros textos. Vamos fazer aqui uma pausa e vamos lembrar de uma outra passagem bíblica. Evangelho de João, capítulo de número 11. Lázaro, amigo de Jesus, fica doente.
e chegam para Jesus: teu amigo está doente, ele está a poucos quilômetros daqui, você precisa visitá-lo. Jesus: agora não dá, agora estou ocupado. E voltaram, e os discípulos: você não vai visitar Lázaro? Jesus disse: ainda não. Depois de alguns dias, Jesus disse: vamos visitar Lázaro. E os discípulos: não estamos entendendo nada, mas vamos obedecer o mestre. E voltaram para a cidade de Lázaro, mas ele já estava morto. A irmã de Lázaro chega para Jesus e fala: mestre, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala: crê somente, tu verás a glória de Deus, porque ele há de ressurgir. Ela: Senhor, eu sei que no último dia ele há de ressurgir. Jesus disse: não, filha, não, filha. Lucas 11, 20, João 11, 25. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim não permanecerá morto. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é a vida. Agora fechamos nossos parênteses, voltamos para a nossa história. A morte está segurando o corpo de Jesus, porém ela está segurando o autor da vida. Ela está segurando aquele que é a ressurreição. Ela está segurando aquele que é a própria vida. Jesus disse: eu recebi o mandamento do meu Pai, que eu posso dar a minha vida e tomar ela de volta. E no momento certo o corpo de Jesus começa a mexer, e a morte começa a ficar preocupada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E para você descobrir o que aconteceu, eu preciso que você abra a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Hebreus, para você ver o que aconteceu com a morte e com o diabo. Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Verso de número 14 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Jesus se tornou carne e sangue como nós, para que por sua morte, a morte de Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A morte de Jesus causou a destruição do diabo. A morte de Jesus causou a destruição do diabo, seu poder, a sua força. Que o mundo saiba que a morte de Jesus Cristo foi a destruição do diabo e a nossa vitória. Mas o texto continua. Vai sobrar para mais gente aí. Não foi só o diabo que foi destruído, não. E livrasse, verso de número 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte. A morte causa pavor, desde o início da civilização. Quando entrou o pecado na humanidade, causou um impacto muito grande, não só na humanidade, mas na natureza. O texto em Romanos diz que a natureza geme pela sua redenção. A nossa natureza física, a nossa natureza humana, ela é corruptível por causa do poder do pecado. Sofremos muitas coisas, as nossas fraquezas e debilidades, as nossas enfermidades, é o poder do pecado, desde o início da civilização. O pecado tem causado tudo isso. Mas saiba, meu irmão, a hora que o anjo pegou de um lado aquele véu, e o outro pegou do outro lado e rasgou aquele véu, o mundo e o universo também foram impactados pelo poder do Senhor Jesus, destruindo o poder da morte e o poder do diabo. Mas o texto continua dizendo: pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A humanidade tem sofrido no passado, e tem sofrido no presente, e ainda há de sofrer no futuro. A morte causando pavor, a morte causando destruição. Toda vez que a morte chega, acontece algo ruim, uma destruição. A morte é muito estudada, é muito falada, e não é de hoje. A morte, ela não olha se a pessoa é bonita ou se ela é feia. Ela não olha para a aparência, ela chega no seu momento e leva. A morte não olha para a idade. Ela pega um bebê, uma criança, um velho, um adulto. Ela não faz distinção. Ela chega e leva. A morte não olha se a pessoa é forte ou fraca. Ela chega e leva.
E a morte vem trazendo pavor. Aonde ela chega, causa separação. Ela não se importa se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro. Ela chega e leva. E ela traz dor. E ela causa separação. E ela não está nem aí com a tua opinião. Ela não está nem aí com os teus sentimentos. Ela chega e causa transtorno. Causa choro. Lágrimas, ela vem apavorando a humanidade e acorrentando as pessoas. Só que chegou o dia dela, o dia que ela encontrou com a vida. E agora, continuando o texto, diz assim, verso de número 16: pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a nós, carne e sangue, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para socorrer o seu povo. Você não precisa mais ter pavor da morte. Você não precisa mais ter pavor do que ela pode causar, porque Jesus foi tentado e ele é fiel para te sustentar e te dar a vitória. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, não temas. A morte é engraçada, porque ela é fiel. Se tem uma coisa na vida, é a certeza da morte. Todos vamos morrer, mas a diferença do salvo, que ele sabe que a ressurreição e a vida habita dentro dele, e a promessa é que você não morrerá eternamente. Para ter um pouquinho mais de ousadia, Apocalipse 12:11 está escrito assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e não temeram ante a morte, perderam as suas vidas. Diabo, escuta aí, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Você pode exaltar ao Senhor, porque Ele está com você. Maior é aquele que está contigo, meu irmão. Maior é aquele que está contigo, minha irmã. Se você, internauta, tem sido escravo do pavor da morte, se você que está aqui talvez tenha sido escravo do pavor da morte, temendo a morte, o Senhor Jesus te diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu já destruí o poder da morte. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que te dá alegria, esperança. Tito 1, se eu não estou equivocado, Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa sustentação. Ele é a nossa motivação. Ele é o nosso coração, Ele é o nosso ânimo, Ele é o poder para podermos fazer evangelismo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele é o nosso perdão, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para sempre. Aleluia! Se você que nos ouve pela internet procura fugir do medo da morte, talvez você fale assim: você não sabe o que você está falando. Poderia citar situações aqui que eu já passei perto da morte, e eu entendi que a única coisa que eu podia fazer é falar: morte, se eu correr não adianta, se eu quiser fazer qualquer coisa não adianta, porque a vez é tua. A única coisa que eu posso fazer é olhar para você e dizer assim: você possa até morrer, mas eu ainda hei de ressuscitar. A última cartada não será a tua, será do meu Senhor Jesus. E se você, internauta, não tem essa fé, essa esperança, e se você vive perturbado, cada vez que morre um parente seu, cada vez que morre um amigo seu, você fica desiludido da vida, do sentido da vida. Então você se pergunta: que razão faz, que razão tem viver? Se a vida termina desse jeito, a vida não termina assim. A vida não termina assim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você quiser, juntamente comigo, abrir um texto bíblico, você que está na sua casa, abra comigo um texto. É no livro de Apocalipse, o capítulo de número 20.
palavra do Senhor diz que não termina agora. Não termina com a morte. Os que morrem salvos em Cristo e aqueles que não morrem em Cristo, não termina aqui. O capítulo 20 de Apocalipse fala de um dia onde todos se levantarão e estarão perante o Deus Todo-Poderoso para prestar conta de suas obras. E olha só o que o texto diz. Diz que pequenos e grandes hão de se levantar e que o mar vai ter que dar conta dos seus mortos. E a morte vai ter que entregar todos eles. Mas o texto continua dizendo assim: deu o mar, verso de número 13, Apocalipse 20, 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras, todos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Eu não sei se o inferno está para baixo, se o inferno está para cima, mas eu sei onde ele vai estar um dia, e vai ser dentro do lago de fogo e do enxofre. E no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz que o inferno foi preparado para os anjos maus e para os demônios. O inferno não foi preparado para os homens e nem para as mulheres, porque o desejo de Deus, como está lá no livro de Timóteo, é que todo homem seja salvo. Todo homem seja salvo. O inferno é para o diabo e os seus anjos, e para a morte também. O lugar da morte também já sabemos onde vai ser. Mas vamos continuar o texto. Verso de número 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus amados, e se não foi achado o nome dessa pessoa escrito no livro da vida, o lugar dele vai ser junto com o inferno, vai ser junto com a morte, com o diabo, com a besta, com o falso profeta. Tem mais alguém que eu esqueci aí? Quem é os teólogos? Me ajudem. O final é triste, meus irmãos. Você é internauta, Deus não tem esse plano para você. Está nas suas mãos. A salvação está disponível a você. O Senhor Jesus, na sua palavra, no Evangelho, no livro de Romanos, diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10. Muitas das vezes a gente se alegra porque os demônios são expulsos, ou porque vemos alguns milagres, e o Senhor Jesus: alegrai-vos, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Como eu disse no começo, irmãos, não precisava ninguém cantar, não precisava ninguém pregar. Se a gente parasse de olhar para as coisas da terra, como diz lá em Colossenses, pensar em tudo que é do céu, pensar nas coisas celestiais, não pensar nas coisas terrenas, mas pensar em tudo que é bom, em tudo que é agradável, em tudo que é perfeito, e trazendo à memória aquilo que me traz esperanças, a gente já chega aqui e começa a exaltar ao nome do Senhor, a exaltá-lo por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele é, porque Ele é grande. Eu não preciso sentir a presença de Deus para exaltar o seu nome, porque está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso de número 23, porventura sou Deus apenas de perto, e não seria Deus de longe? Eu não sei qual é o tamanho da tua luta. Deus de perto é quando sentimos a presença de Deus a todo instante, e Ele te pergunta: eu sou Deus apenas de perto? E Ele já te responde: eu sou o Senhor, sou Deus de perto e Deus também de longe. Você não precisa me sentir, porque a minha promessa, o meu compromisso não foi para com os sentimentos humanos. A minha promessa, a minha responsabilidade, Jesus disse, Mateus capítulo de número 24, verso de número 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E Ele disse para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O compromisso de Jesus é com a sua palavra. Eu não preciso sentir a Deus, eu preciso obedecer a sua palavra, exaltar o seu nome. O diabo trabalha com sentimentos. O diabo quer que você creia naquilo que você vê, naquilo que falam para você. E as pessoas falam, e você acredita naquilo que elas falam, e você fica desanimado. E você olha as circunstâncias da vida, o desemprego, a crise, as lutas, e fica deprimido. E a palavra de Deus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. Não é olhar para a luta, é bater o olho em Jesus, e te empurra para um lado, você não vira o olho, te empurra para o outro lado, mas meus olhos estão em Jesus. O diabo trabalha com sentimentos, com os sentidos, com o tato, com a visão, com a audição, com o paladar. Jesus não trabalha com os sentidos. Jesus trabalha pela fé. A fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Ele disse, o meu justo viverá pela fé. Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Às vezes, já citamos aqui, Lázaro estava doente. Jesus falou, tá fácil, eu não vou lá agora. Se ele morrer, doença até médico cura, mas morte, é só eu que chego lá e repreendo. E a hora que ele morreu, Jesus foi lá. Jesus chegou lá, onde está Lázaro? Eu já falei isso aqui, eles nem esqueceram o nome dele. O morto está ali no sepulcro. Já nem nome tinha mais, era morto. Tira a pedra, que o homem pode fazer, Jesus não faz. Lázaro, sai para fora. Ele é o autor da vida. Lázaro saiu. Ele esperou ficar difícil. Jesus não trabalha em cima de circunstâncias. Ele trabalha na sua palavra. Se Noé fosse esperar circunstâncias favoráveis, eu acho que até hoje ele estava construindo a arca. Porque diz o texto, diz a história, que naquela época a terra era regada apenas com orvalho, não havia chuva. E de onde que havia inundação? Ele ficou anos construindo a arca. Você já imaginou quanta gente chegou para ele? Quantas vezes a mesma pessoa chegou para ele e falou, você ficou louco. Você acha que Deus vai mandar chuva? O que é chuva? A gente nem sabe o que é isso. Inundação, rapaz. Malemar, a terra molhada com orvalho. Mas ele sabia em quem ele tinha crido. E como diz a palavra lá em Jó, capítulo 42, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ele obedeceu ao Senhor. Por quê? Deus não pede para você fazer milagre. Deus pede para mim e para você obedecer a palavra dele. O milagre, quem faz é Jesus Cristo. Jesus não pede para você fazer milagre. Jesus pede para você obedecer a palavra dele. Nosso tempo está indo. Você é internauta. Se você não tem esperança, se você está preocupado com o que você vai fazer, eu não quero te aterrorizar, mas já te aterrorizei. Então não tem jeito, já foi. Mas o futuro é certo. Aquele que não está com o nome escrito no livro da vida, o futuro dele é no lago de fogo. Mas Deus não preparou esse lugar para os homens nem para as mulheres. Onde você está, coloque a mão no seu coração, como está escrito no livro de Romanos. Que aquele que crê com o coração e confessar com a sua boca que o Senhor ressuscitou dos mortos e invocar o nome do Senhor, será salvo. Estaremos orando aqui no final. Faça essa oração também. Fala, Senhor Jesus, eu quero ser transformado. Eu não quero mais viver refém do pânico da morte, escravo da morte, sequestrado pelo medo do que vai acontecer comigo no futuro. Eu quero viver o que está escrito em João capítulo 10, verso de número 10. Jesus Cristo disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida em abundância. É isso que Jesus tem para você, internauta. Vida e vida com abundância. Em João capítulo 8, a partir do verso de número 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos usufruir de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Livro de Atos dos Apóstolos, está escrito no capítulo 1: descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês recebereis poder para serem minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ele nos deu poder, irmãos. Continuando o texto que nós lemos, Marcos capítulo 15, Jesus disse que aqueles que crescem nele expulsariam demônios, falariam em outras línguas, que se alguma coisa mortífera eles comessem, não causaria dano nenhum. Ou seja, Jesus estaria conosco para nos dar vitória. Se passarmos pelo fogo, ou se passarmos pela água, Ele estaria junto conosco. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Vitória, vitória, vitória em Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Com os obreiros, Senhor Jesus, ministramos a Tua palavra, Senhor. Aí tem os internautas ouvindo, Senhor, a Tua palavra. Se esse internauta, Senhor,
neste momento, decidiu te receber como Senhor e Salvador, Senhor, oramos por ele, escreve o nome dele no livro da vida, perdoa os pecados dele, Senhor, e faça dele um homem e uma mulher transformada pelo teu poder, Senhor. Cada irmã que ouviu a tua mensagem, que eles recebam nessa noite a esperança, recebam o renovo, a alegria, o fortalecimento, recebam a paz do Senhor Jesus, recebam a cura da alma, a cura do corpo, no nome de Jesus Cristo.